Olá, sejam bem-vindos ao Caras Business. No nosso programa, conversamos com grandes empresários e empreendedores que compartilham aqui suas histórias de sucesso, seus desafios e o impacto de suas trajetórias no mundo dos negócios. O nosso objetivo é trazer inspiração e lições valiosas sobre comunicação, empreendedorismo e inovação. Eu sou Taya Marcondes e hoje tenho a honra de receber um verdadeiro visionário e gênio do mercado imobiliário. Silvio Kozokovic. Ele é fundador da SKR, uma empresa referência em inovação. Eles assinam SKR Arquitetura Viva. Só aí a gente já entende como ele pensa e por que ele é tão visionário. Silvio, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, prazer em estar aqui com você. O prazer é meu. Eu também. Silvio, esse é um bate-papo. Queremos saber muito sobre você, sobre o Silvio por trás da SKR. Então, eu sei que você é engenheiro de formação, mas é arquiteto de coração. Como é que é essa mistura e como nasce a SKR do Silvio? Você me colocou que a gente ia contar um pouco da nossa história pessoal e onde chegou. Acho que isso aqui é uma abordagem que ainda não me foi colocada antes, né? Mas a primeira coisa que me vem foi meu pai também. Então, eu acho que, como tudo, a gente, para poder se situar e ver qual que é a nossa visão, a gente tem que ver de onde ela veio. E meu pai e minha mãe, a herança que eles me trouxeram foi uma coisa fundamental. Na medida em que eu sou primeira geração, filho de imigrantes, meu pai é sobrevivente do Holocausto, né, que veio para o Brasil em 1948, né, para começar a vida. Então, não dá para dissociar a minha visão humanista ou meu foco no sentido de desenvolver, construir, fazer alguma coisa, porque foi uma família que veio para cá para começar alguma coisa. E, olhando agora para trás, eu falo assim, que história de sucesso, que coisa legal. Está se falando tanto em gerações, né? Z, X, Y. E eu sou aquela geração dos baby boomers, né? Eu nasci em 1959 e tem que falar que o Steve Jobs também era dela, né? Então a gente se coloca assim num patamar. Mas eu acho que é isso, é aquela coisa em que chegar por aqui num mundo em que tudo tem que ser criado e de uma maneira bacana, construir coisas com um foco de melhorar, né? Exato. Esse mundo que a gente vive, reconstrução social, um pós-guerra, no Brasil ainda tanta coisa para fazer e a percepção, quer dizer, quando a gente é novo e está começando, a gente não tem noção de que a gente está criando, a gente acha que tudo que está por ali já existia, né? A gente vê os prédios, os arquitetos. Olhando em retrospectiva, eu vi que eu fiz a faculdade num pós-momento de uma grande arquitetura no Brasil, decorrente da imigração de tantos arquitetos que também vieram da Europa para cá e trouxeram com isso modernismo, qualidade e uma visão de mundo mais humanista, né? Foi a época da reconstrução, a construção de Brasília, época de Oscar Niemeyer, Kino Leb, tantos nomes que eu aprendi a admirar e vi acontecer. E que é lindo, porque você trouxe, enquanto o mercado usava sempre os mesmos arquitetos, você trouxe arquitetos novos, nomes novos, e uma visão muito dessa arquitetura viva, e muito do que você falou agora, do melhorar a vida, do melhorar o ser humano, você traz isso nos seus projetos. Né? Eu trouxe isso, né? E tenho trazido cada vez mais. Mas essa percepção a gente só vê em perspectiva. Porque na hora, eu acho que é isso que aquele momento de... O entrepreneur, a pessoa que cria, quer dizer, que hoje eu me vejo assim, na época a gente não se via, acho que exige um pouco de imaturidade e responsabilidade na época. Você tem que ser jovem para fazer algumas coisas. Mas é inovação, é daí que vem a inovação, né? É daí que vem a inovação. Mas eu era novo, eu acho que eu devia estar com a SKR, empresa que eu desenvolvi desde o começo, estamos completando agora
40 anos, né? Olha, volta 40 anos, eu tinha 25. Então, é isso, é uma isso. loucura. Quer dizer, me ver com 25 anos, naquela época, por conta daquele movimento. Aliás, só colocar em perspectiva isso. Naquele momento, tão bem retratado pelo Raul Justilores no livro, que ele fala sobre São Paulo, quer dizer, você tinha um monte de arquitetos imigrantes querendo fazer suas residências. Então, foi a época em que as pessoas se juntavam na década de 70, de 80, de 60, para comprar terrenos, arranjavam um amigo arquiteto, faziam grupos de incorporação. Foi assim que meu pai, com outros amigos, fizeram alguns negócios e me despertou para querer fazer, para querer construir. Quer dizer, porque já era uma coisa no meio dia. Meu pai me levava para ver um terreno, ou um amigo convidava. Tinha um amigo arquiteto, Leone Fischberg, na época, ele tinha morado junto também, todo mundo na República tentando se virar, mas apareciam pequenos terrenos, faziam um projeto, construíam, se cotizavam para construir, alguns moravam, outros vendiam, e assim que começou, para tantas construtoras, o desenvolvimento imobiliário aqui na cidade de São Paulo, né? Várias construtoras tiveram essa origem no preço de custo, a partir da... Que incrível essa história, né? Tem uma raiz ali, além da ligação bonita com seu pai, tem uma raiz que já existe, a família já fazia isso, né? Os imigrantes já faziam, já buscavam os terrenos, já buscavam os amigos, o arquiteto para fazer o desenvolvimento. Foi como surgiu, na época, a Diâmetro, a Stuberger, acho que provavelmente a própria Cirela, nós, e tantos outros, né, que se desenvolveram assim, dentro desse modelo, né? Porque são pessoas que estão por trás. Sabe? São sempre pessoas que estão por trás, pessoas, a necessidade, tá certo? Porque vieram aqui para formar família do nada, tá certo? E se solidarizavam, de certa forma, e estão aí construindo. E com uma visão, né? É uma visão visionária, com essa visão. Uma das grandes referências para mim foi, na época, a Diâmetro, do Samuel e do João Kohn. João é arquiteto, Samuel era engenheiro, e sempre foi uma referência para mim no sentido de que, do modelo de negócio, né? Para mim isso tudo era novidade, eu conheci eles através dos filhos, que eram nossos amigos, e as coisas vão assim, é assim que as coisas acontecem, através desse networking, coisas que você não percebe na hora a importância que vai ter no futuro. Mas hoje, olhando em retrospectiva, a referência que eles foram para mim, no sentido de um dia montar um modelo de negócio, de ter gente trabalhando, criando, construindo. E eu acho que isso me motivou a fazer a escola de engenharia. Eu fiz a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e aí foi. Uma cena que me lembra desde pequeno, e eu acho que, de certa forma, se a gente se lembra hoje é porque marcou, né? Foi uma vez eu era pequeno, eu devia ter 5, 6 anos. A gente visitou uma obra na Alameda Jaú, aliás, do lado do empreendimento onde nós temos hoje escritório, na Jaú, esquina com a Ministra, né? Era o empreendimento que eles fizeram. E eu lembro que eu me encontrei num domingo, eu passeava com meu pai, e lá estava o arquiteto, o mestre de obra, o Sebastião, que no final foi um grande mestre para mim, me ensinou a desenvolver as formas de concreto. Eu lembro eu desenhando formas de concreto, na época a gente desenhava na unha, em cima de papel, sabe? Incrível. Não tinha computador. E eu lembro eu brincando que o pessoal jogava a areia para dentro da obra por um buraco assim no subsolo, né? Então você tinha do térreo lá para baixo do subsolo um monte de areia. Eu entrei pelo buraco e rodava e brincava. Quer dizer, eu acho que eu aprendi a ver construção como uma coisa lúdica, né? Exato. Uma coisa bacana, uma coisa que é o que é criar e poder... Essa vontade de... Exato. Mas eu vejo que você... eu vibro com isso. Eu sei. Mas vibra agora. Você contando já vibra, você já sente essa emoção toda. E o que mudou? É bom lembrar de tudo muito bom. Isso. Porque isso é a tua raiz, né? Isso é o que você é hoje. É a minha análise aqui, Thalia. Eu tô aqui... É um bate-papo terapêutico. Terapêutico, com certeza. Mas
Qual a diferença da SKR há 40 anos atrás? Porque 40 anos, uma empresa no Brasil, empreender no Brasil é um grande desafio. Não basta ser visionário, não basta ser gênio, tem que ser muito corajoso também. O que foi esse trajeto, essa trajetória toda de 40 anos da SKR? Ela há 40 anos atrás e a SKR hoje. Sem ser o Silvio, né? Porque o Silvio a gente sabe que evoluiu, mas não deixou de ser o visionário, o gênio que sempre foi. Eu acho que é um foco no detalhe e na qualidade. Eu aprendi isso ao longo do meu trabalho, né? Com pessoas assim incríveis. A sede nossa, fizemos 2 empreendimentos, no Ministro Cajaú, 2 empreendimentos com o Márcio Kogan, com o Isai, né? Que na época também era muito jovem, um dos primeiros edifícios que eles estavam fazendo. Eu acho que isso trouxe um contato com uma arquitetura, um cuidado diferenciado, quer dizer, desde cedo. Meu primeiro empreendimento foi com Alberto Andrade, na Rua Peixoto Gomide, em 1985, né? Também o prédio está até hoje com uma arquitetura muito diferenciada, um prédio de tijolinhos. Fizemos alguns edifícios com Marco Donini. Você inovou trazendo nomes diferentes Eu pro acho que a mercado. gente vem, Hector Villeca, Angelo Bucci, recentemente 3 empreendimentos. Eu acho que o nosso crescimento e nossa qualificação veio através do trabalho que a gente fez com arquitetos de qualidade. A curadoria que a gente naturalmente fez ao se aproximar de qualidade nos trouxe mais qualidade e nos fez crescer, aprender, amadurecer. Foi através do ensino. Eu acho que, de alguma maneira, todo mundo me pergunta se eu sou arquiteto. Eu não sou arquiteto. De coração. Não, de paixão. Paixão, De paixão. exato, de paixão. Eu acho que eu tive o privilégio de fazer meu crescimento acadêmico e profissional através da arquitetura, né? E de uma arquitetura bastante holística, no sentido de não olhar só para a estética, mas olhar para o detalhe. E hoje, tendo a percepção do que é empreender, fazendo uma boa arquitetura, mas levando em conta custo, o crescimento de uma empresa, Sim. o lado da prestação de serviço que você tem que dar para o teu usuário e do produto que você está entregando. Eu diria assim que o que a gente amadureceu mais é essa responsabilidade social. Eu acho que no sentido de que a arquitetura não é um bem de consumo, você consome, termina e não percebeu. Não é um copo, ainda que a importância da água, Sim. mas para a alma a arquitetura é como se fosse água. Eu acho que ela É lindo isso. tem que cuidar. Pode ser simples, mas ela tem uma coisa que é uma essência, né? O próprio conceito da arquitetura viva é de lembrar que a gente está construindo e o que a gente faz é arquitetura. Nós somos uma incorporadora imobiliária, mas apesar disso, a gente se vê como, de um lado, uma empresa de desenvolvimento imobiliário e inovação, e de outro, como uma empresa que faz arquitetura viva. A arquitetura viva a gente quer ir além da entrega do imóvel. O imóvel não é só físico. Desde o nosso projeto, a gente pensa em como as pessoas vão viver. Antes disso, quem vai viver ali? Que arquiteto nós vamos contratar? Lindo. Quem vai ser a equipe que nós vamos montar para poder fazer essa entrega? E hoje em dia, a própria SKR está pensando em termos de o que é esse universo SKR que a gente quer desenvolver, onde que a gente quer chegar, né? E o conceito é de uma coisa maior, né? Desse universo em que a gente tem todo o processo de construção e entrega, de qualidade, focada naquele que vai receber, quer dizer, uma curadoria, uma percepção muito clara de quem é o cliente, tá certo? No bairro, na idade, qual o propósito daquele edifício, tantas outras coisas que a gente tem que considerar. Esse é um gênio, é isso. Essa inspiração, Silvio. Você fala com tanta paixão.
Eu sei que a sua finalização seria... Mas deixa eu falar do universo SKR de volta. O que você cria é atemporal, né? Nesse universo Não é isso, SKR. eu acho que... Teve um tempo atrás, a gente colocou assim, o que a gente faz? A gente faz assim, do ponto de vista mais humano, que eu acho que eu tive uma formação, hoje falar democrática pode parecer de esquerda, mas humanista e democrática, no sentido eu sou uma pessoa que gosta de ler muitas coisas. Hoje minha biblioteca é muito extensa em arquitetura, né? Um pouco, sou uma pessoa de fé também, estudo bastante, e filosofia, antropologia. Eu gosto de temas que falam das civilizações, né? Estou lendo um livro agora sobre Jerusalém, que é muito louco, né? Quer dizer, ver as civilizações passando por um lugar só e como são as pessoas. Como nós evoluímos, que civilização linda que a gente está vivendo aqui. Sim. Né? A gente pode parecer uma loucura falar isso agora. Uma loucura, mas olhando para trás, quanta pobreza, quanta morte, quanta sofrimento. E eu acho que a gente está evoluindo, e eu acho que cada um de nós aqui está para tentar melhorar esse mundo. Esse universo SKR tenta trazer. Eu acho que um dos conceitos que a gente conseguiu depreender num brainstorm há uns tempos, alguns brainstorms na empresa sobre filosofia, foi o que a gente promove: interação, convivência e criatividade. Acho que criatividade é fluir, né? É água fluindo, né? É viver. A água é vida, né? E interação e convivência é o que a gente precisa. E é o que a gente pode fazer enquanto arquitetura e construção. Eu acho que é bem isso, para promover a qualidade de vida. Tá? Não se trata de coisas físicas, materiais só. Né? Eu acho que isso que a gente vem fazendo. Se eu não fosse construtor, eu ia buscar fazer interação e convivência em qualquer outro aspecto, em qualquer outra profissão. Eu acho que é isso. Eu acho que essa que é a essência da SKR, e é isso que eu tento passar. E a gente tem conseguido isso. Dentro do universo SKR, o que a gente conseguiu? Uma construtora. E graças a Deus, hoje tem um bom nome no sentido de estar desenvolvendo um perfil de qualidade para clientes de qualidade, né? Com uma arquitetura temporal e ao mesmo tempo contemporânea, percebendo o momento que a gente vive. Isso a gente precisou aprender ao longo do tempo. Vivi quantos planos? Verão, colo, essas variações da economia. Todos os presidentes. Eu sou um daqueles que lembro desde o primeiro plano, quer dizer, a SKR passou todos os planos econômicos brasileiros. Estamos vivendo um momento muito difícil também, e não só no Brasil, acho que no mundo. Né? E mesmo assim, a gente está num processo de crescimento. Apesar de todo o momento que a gente está vivendo, do ponto de vista estrutural da empresa, a gente está buscando crescer. Estamos aumentando o nosso corpo de executivos, com gente muito mais focada, de muita qualidade, trabalhando sempre em conjunto, né? E hoje a SKR, ela oferece não só a entrega do imóvel, mas a gente pensa, como eu estava te contando, no pós-entrega. Silvia, eu aprendi muito com você. Nômade, lembra quando você lançou Nômade? Eu lembro de você falando a importância da pessoa que vai viver naquele apartamento, da integração da área social, que você falou assim, eu não quero um salão de festa separado, eu quero uma área integrada, lembra? É como se fosse a entrada de um hotel boutique, porque eu quero que as pessoas se vejam, que as pessoas tenham essa integração, se socializem. E é muito lindo, porque quando você fala isso, você mostra a sua paixão pelo que você faz, e está na sua essência fazer isso. Se você lembrar, o Nômade já faz mais de, acho que 12 anos. Nossa, não vou falar. Passa assim, pode ser que eu me errei, espero que eu tenha errado, né? Espero ter errado. Espero ter errado, não faz tanto tempo, né? Mas... Outro momento que o Silvio me ensinou muito... Eu acho que foi isso, porque foi pós... Desculpe. Não, fala. Aqui não adianta, nós dois vamos se interromper. Nós dois juntos não dá, né? Outra vez que ele me ensinou muito foi no AIA, que já não faz tanto tempo, AIA, foi agora. Foi a primeira vez que eu vi no mercado imobiliário um projeto com tanta área verde, e a tua preocupação de trazer essa área verde para os jardins. Construir um prédio maravilhoso, atemporal, contemporâneo, com arquitetos assinando de maneira maravilhosa,
mas com a preocupação de ter o verde num bairro onde o verde está acabando. É tão gostoso ouvir isso, mas o mais louco é que enquanto a gente está se desenvolvendo, ou desenvolvendo novos projetos, eu claramente, às vezes, não tinha a percepção de que estávamos inovando. É. Isso que é mais louco. Quando eu falo 10, 12 anos atrás, o Nômade, a gente viajava e via que os hotéis tinham serviço, né? E o residencial, as pessoas entravam, salões de festa fechado, sobe no elevador, ninguém se conversa, não tem convivência, né? 2008 tinha passado, tinha aparecido os tablets, os primeiros os celulares que já não eram celulares, né? Quer dizer, e a gente resolveu fazer, começamos a fazer uma cotação para serviços no prédio e eu descobri que o único jeito de ter serviço seria contratar uma hotelaria ou fazer aquele modelo ultrapassado de flats, né? Mas foi a primeira vez na cidade de São Paulo que a gente resolveu colocar um aplicativo para gerar serviços dentro de um empreendimento imobiliário. Incrível. E nesse sentido, nós somos precursores. Naquela época surgiu o Compass, que era o aplicativo que a gente tinha naquela época. Ele se desenvolveu muito. Criamos o app, hoje uma empresa splitada, que desenvolve serviços, é um aplicativo para uso residencial. Incrível. Né? E que você tem na palma da mão, desde grab and go, serviços, facilities do teu prédio, em ambiente residencial, não hotelaria, tá? Além de você poder solicitar delivery de algumas empresas que a gente hoje está fazendo a curadoria. Hoje nós estamos com fornecimento para o app da Dama, do Arábia, de algumas empresas, mas focado em quem? No uso do morador de uma residência. Como que você, dentro de casa, não é você na rua usando um aplicativo para qualquer coisa. Como você, dentro de casa, vai se sentir coberto, chamando alguém para arrumar, lavanderia, lockers no prédio, quer dizer, criando um universo teu dentro de como que você, na palma da mão, dentro da sua residência, quer ser atendido. Quer ser atendido. Para isso, o prédio tem que ser desenvolvido com um projeto para que isso aconteça. Então, na verdade, quando você coloca arquitetura e construção junto com tecnologia, para isso, você cria um novo ambiente, um ambiente que vai além da entrega. Nessa sequência, nós estamos criando uma divisão dentro da SKR hoje, que a gente está chamando de Skin. Skin tem dois aspectos. É da SKR, é o SKINN, o IN de hospitalidade. Ai, que lindo. Né? Eu acho que então tem o conceito de hospitalidade e tem o conceito do Skin, que é essa pele que nos protege. Olha. Né? Eu estou arrepiado. Também. Porque sempre tem a tua essência, né? É muito, humana nisso, no negócio, muito legal. no trabalho. Eu acho que é essa empresa que vai cuidar do empreendimento e vai fazer a curadoria para garantir que aquele projeto que a gente idealizou daquela forma vai se transformar naquilo que na expectativa do cliente. Né? Que é o nosso objetivo. A gente faz tudo isso para o morador, para o usuário. É lindo. Né? Olha o Silvio em todos os detalhes, né? A sua essência, a sua paixão, em todos os detalhes. O mais legal é poder estar vendo hoje essa essência sendo transmitida para toda a equipe. Era uma das perguntas até. Como você a gerencia? equipe se veste. Porque é difícil ter uma equipe que tenha a tua visão, que abrace a tua visão, que esteja na tua energia. Qual é o seu desafio perante a sua equipe? Porque hoje tem uma equipe maravilhosa. Não é tão formal, não é tão racional. Não, né? Essas coisas acontecem porque você atrai pessoas e não se dá bem com pessoas que não são, às vezes, do seu jeito. Eu acho que teve que fazer muita crítica e autocrítica no sentido de perceber e escolher pessoas que são complementares e têm a mesma visão. Né? E às vezes não a mesma visão exatamente, mas complementares. Né, que te levam para um caminho que você sozinho não pode ter. Eu acho que eu tenho qualidades, tenho defeitos, como todo mundo. Né? E eu acho que eu tive a capacidade de perceber aquilo em que eu não tenho, não sou tão hábil, né? E me assessorar
de Ótimo. pessoas assim de muita confiança e de muita qualidade para poder construir esse sonho maior, né? Que uma pessoa só não faz. Nossa, é lindo. É de arrepiar isso também, porque não é fácil fazer uma gestão de equipe, não é fácil você ter uma equipe coesa, que acredite no seu sonho também, e tem que saber ouvir e falar também, assim. Tive que aprender, não foi fácil. Eu sei. Não é a minha maior qualidade. Eu sei, mas é o gênio visionário. É difícil escutar, mas é tão lindo quando você aprende a escutar e consegue direcionar a sua equipe. Bom, nós estamos quase encerrando essa entrevista maravilhosa, que eu adoraria ter mais meia hora para essa entrevista. Eu vou fazer uma brincadeira com o senhor. Não, juro que nós vamos acabar. Tem tanta coisa ainda para falar, nem começar a falar de projetos. E Quais projetos? Então vamos falar dos projetos? vamos falar um pouco acho que do Nômade. Eu acho que ali a gente acabou percebendo uma mudança de vida. Você viu de referência, o Nômade eram 50 e poucos apartamentos, mas hoje vendo como a gente funciona, tem um lounge Uhum. em que as pessoas se apropriam dele, um coworking há 12 anos atrás. Você fez exatamente. Quando ainda era Ninguém novo, falava disso. estava no início quando o WeWork ainda era famoso, Uhum. né? E ainda estava no topo. Foi o início disso. Mas ainda hoje, você vai lá, você tem as áreas comuns, a piscina, um projeto de um arquiteto na época, quer dizer, não de mercado, a gente aprendeu junto, eu com o Ângelo conosco, né? Fizemos um retrofit. Foi o segundo retrofit, nós fizemos um retrofit na 9 de julho, transformando estúdios, escritórios em lajes corporativas, é um prédio mais. Criamos um segundo subsolo, isso foi inovação. Olha. O Nômade foi inovação. Hoje você vai lá e você vê o modelo, o lifestyle, a forma com que as pessoas vivem, com tecnologia, com serviço, com arquitetura, uma arquitetura realmente viva. Você citou também o AIA. O AIA é um prédio incrível, tá certo? Hoje se fala em biofilia. Você pode botar uma... A gente só queria verde, pessoal. Exato. São Paulo não tem verde. Queria verde, só queremos verde. Mas que bom que verde aumenta a percolação de água no solo, faz bem para a natureza. Mas eu acho que é mais básico. Olhar e falar, está faltando verde. E a gente colocou isso e estava em sintonia com tendência mundial, né? Nós temos um prédio ali, quer dizer, não é nem um prédio, é uma obra de arte, Consolação com a Franca. É lindo, lindo. Aquele prédio, quer dizer, ele começa o primeiro andar no 7º andar. Ele tem uma estrutura embaixo, né, que eleva como se fossem jardins suspensos e que vai, na verdade, criar um parque vertical ali em toda a volta, com uma arquitetura incrível da Andrade Moretti. Lindo, lindo. Né? E arquitetos assim que têm conosco desenvolvido coisas excepcionais. Eu acho que é isso, o nosso olhar para pessoas de qualidade, arquitetos que vêm se desenvolvendo e amadureceram com foco na arte, arquitetura, humanistas, né? No sentido de foco nas pessoas. A gente conseguiu agregar valor em torno disso e entregar uma coisa que a gente está muito orgulhoso de fazer. A gente sempre fala que o projeto que a gente faz, na hora que a gente entrega, a gente se surpreende, né? Porque a gente já achava que era bacana, que ia ser incrível, né? Mas ele traz uma surpresa adicional, né? De grandiosidade, de qualidade, e que eu acho que tem realmente aprimorado. De inovação, de pioneirismo. Você criou o verde sem nenhuma nomenclatura. Se eu pudesse dar uma dica para qualquer pessoa, até falando com você agora, a gente percebe assim, qual a dica? A gente não premeditou nada, a gente viveu as coisas com verdade, né? Querendo realmente melhorar, fazer qualidade. Isso agrega pessoas, né? E eu acho que isso traz um fluxo de positivo. De energia boa. De energia boa que traz bons resultados. Exato. E ontem eu falei uma coisa muito interessante. Os maiores desafios de lei ou dificuldade na compra, na questão de desenvolvimento de projeto, aí a gente descobre que uma lei não pode fazer isso. Então, como a gente melhora isso, porque tem essa restrição? Às vezes a gente acha que está com um projeto bom, né? E aí aparece uma dificuldade. A gente tem que transpor ela. É incrível. É incrível.
a solução que vem depois da dificuldade é sempre Sempre. Ainda mais melhor. ainda é melhor do Ainda que aquele melhor. projeto que a gente fez Silvia, antes, esse papo né. tá uma delícia. Eu É uma continuaria. delícia. Mas eu não vou deixar de Vamos fazer meu fazer de rap novo? pong. Vamos Eu fazer adorei, outra? eu A gente faz adorei, outra. Outro adorei. bate-papo? Mas vamos pro rap pong. Você tem direito a escolher uma Eu das não duas deixei palavras. você fazer o seu tocar o seu. Não, foi tudo perfeito. O diretor tá aqui, tá tudo ótimo. Foi tudo certinho. Você foi falando e tá tudo cumprido aqui, ó. Né, diretor? Que delícia estar aqui. Olha o rap pong. Eu falo duas palavras, você escolhe uma. Ai, meu Deus. Engenharia ou arquitetura? Arquitetura. Desafio ou conquista? Desafio. Eu sabia. Ele é do corajoso mesmo. Qual a palavra que resume a essência da SKR? Arquitetura viva. Lógico. O que não pode faltar no seu dia? Um sorriso. Esse é o Silvio. Residencial ou comercial? Residencial. Construir do zero ou, que nem você falou, do Nômade, fazer um retrofit? São desafios bem diferentes, né? Os dois. São desafios. Ai. Uma vista incrível ou uma localização estratégica? As duas coisas juntas de novo. É o que a gente busca. Silvio, amei a nossa conversa. Muito, muito obrigada. Você é inspirador, é um gênio, visionário, que eu admiro muito. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigado pela oportunidade de poder estar dividindo e descobrindo isso em mim também. E inspirando muitas Porque, pessoas. na verdade, esse momento é uma catarse, é uma forma que, de repente, a gente vai se percebendo também melhor. É bom Obrigado. isso. É bom isso, né? Muito obrigada. Uma delícia dividir essa inspiração com vocês. Espero que muitas lições e visões tenham sido compartilhadas aqui e que vocês curtam essa entrevista. Obrigada.